Oi, gente, bem-vindas a mais uma fofoquinha da Camis. Mas falando em fofoca, essa semana saiu o Grammy e, e o Bad Bunny ganhou, né, o álbum do ano. E eu não tinha escutado o álbum do ano dele, né, que foi o Devia Tirar Mais Fotos. E, cara, muito sensacional, de verdade. Tipo, eu já tinha escutado algumas pessoas falando do Bad Bunny, que ele era muito bom. Eu não. Pô, eu acho que eu conhecia de algumas músicas dele, mas não sabia que era ele que cantava. E eu também tinha visto uma vez, né, falando sobre ele, a galera do Mundo Sem Fim, que é um canal no YouTube. E eles foram em Porto Rico, né? E falaram da representatividade que o Bad Bunny tem para o país. E assim, é muito incrível, sabe? A história e tal. E quando você vai ver a capa do álbum também, tipo, a galera fez vários memes. Tipo, somente famílias latino-americanas vão entender. E de fato, sabe? Tipo, aquelas duas cadeirinhas de bar no meio de um quintal, velho. Quem nunca passou por isso, né? Assim, é quase uma cena canônica ali de todas as famílias aqui da América Latina. E foi a mesma coisa com o Dominguinho também. O Dominguinho ganhou, acho que foi o VMA, que foi o álbum do ano também. E aí, coincidentemente, eu já tinha algumas músicas no meu Spotify, né, nos meus gostei. E aí eu fui escutar o álbum inteiro e o álbum era maravilhoso. E aí, assim, fiquei apaixonada, inclusive, quando eu fui em Recife ano passado. Eu fui no voo escutando o álbum, né? Só que o álbum ele tem, sei lá, 40 minutos. Então eu tive que escutar outras músicas também. O voo era 2 horas e meia. Mas foi incrível, inclusive me fez eu ter vontade de ir no show. Eu fui no show e foi muito gostoso, porque eles deixaram todo mundo muito à vontade, né? Eles mostravam que ele era mais do que um show, não era apenas uma performance, era realmente ali um pertencimento e trazer essa cultura nordestina e ressuscitando, né? Fazendo a galera lembrar, né, de algumas origens e o quanto que o piseiro, o forró, eles têm uma importância grande no Brasil, né? E às vezes as pessoas esquecem, mas é tão gostoso, é tão bom, música dançante, ai, é lindo, ai, gente, maravilhoso. E, enfim, a fofoca de hoje, a fofoca de hoje não é igual a semana passada, que vocês me mandaram, né, que vocês preencheram ali no formulário, e inclusive no nosso último episódio a gente falou um pouquinho sobre fofocas corporativas, de alguns absurdos que algumas empresas fazem, que vocês mandaram. Mas aí essa semana eu decidi acompanhar um conteúdo que eu postei, e principalmente para falar também um pouquinho sobre o que eu faço, né? E o que é de fato ali o Tech Lead, né? Até porque é um pouco subjetivo, né? Mas eu vou trazer a minha visão. E trazer também o que a galera fala sobre o que é Tech Lead, né? Sobre alguns relatos, principalmente no Reddit, que eu vejo, né? Eu até reuni alguns aqui, alguns tópicos, porque as pessoas, na área de tecnologia, elas vão seguindo uma linha. Quando elas entram na área de tecnologia, elas acham que elas vão programar para sempre, né? E acabou. Não, não é assim. Quando você fala de progressão de carreira, a gente precisa ter uma visão, né, da onde a gente quer ir, aonde a gente quer chegar, quem que nós queremos ser, quem que inspira a gente. Então a gente precisa entender, né, quais são os próximos passos. Então, assim, não adianta você entrar na área da programação porque você acha a programação muito legal, né, ou qualquer área de tecnologia que você acha muito legal ali, mais operacional, e vai chegar uma hora onde você vai ter que assumir uma cadeira ou de especialista ou de gerente, né? Mas gerente, eu falo assim, já cargos de liderança. Então, a partir de tech lead já são cargos de liderança. Então, você vai ter que entender que em alguma hora você vai ter que chegar nesse ponto. E nem sempre o que você espera é aquilo que acontece. E é justamente isso que a gente vai falar hoje.
falar sobre o que é tech lead, né, que cargo é esse, para que ele serve, por que ele é importante, por que as pessoas confundem, né, a forma de manter equilíbrio, porque é muito importante a gente manter equilíbrio quando a gente fala de uma liderança técnica, porque ele não pode ser técnico demais, e também não pode ser líder de pessoas demais, então tem que ter um certo ponderamento aí. Mas primeiro, né, assim, pra gente começar a nossa fofoca de hoje, eu procurei no Google o que é o Tech Lead, né, pra gente começar bem, assim, vamos entender que a partir do Google o que tá escrito. Só que aí o Gemini, ele vem assim, né, e fala assim, eu vou falar pra você o que é, tá bom, querida? Aí eu falei, tá bom, então, o Gemini, fala pra mim. Aí ele disse assim, olha, Tech Lead, ou líder técnico, é um desenvolvedor experiente responsável por guiar tecnicamente uma equipe de engenharia de software. Ele equilibra o trabalho prático de codificação com a definição de arquitetura, mentoria de desenvolvedores e garantia da qualidade técnica, agindo como ponte entre o objetivo de negócio e a execução técnica. Então, assim, bem resumidamente, né, é uma pessoa que desenvolveu durante muito tempo, e aí chegou um ponto onde ela recebeu uma oportunidade ali de estar liderando o time, e aí ela acaba assumindo essa posição, né? E aqui ele fala que é o equilíbrio entre objetivos do negócio e execução técnica, e isso é muito verdade, né? A gente tem que ter esse equilíbrio. E dentro desse equilíbrio tem muito mais coisas, tá? A gente precisa abrir um leque aí de coisas que um tech lead faz dentro de uma organização. E pode ser que existem outros cargos de liderança que a gente não necessariamente precise coordenar pessoas, precise fazer a parte mais de gestão de pessoas. Eu, no meu caso, eu sou coordenadora de tecnologia. Então, hoje, um dos meus papéis é de tech lead, né? Eu tenho que assegurar que a execução da sprint ela seja realizada. Então, para isso, eu preciso falar com os POs da equipe para ter todas as informações necessárias, tirar todas as dúvidas necessárias. Eu preciso falar com a arquiteta se é aquela solução que a gente pensou é a solução ideal, né? Ou então fazer um fórum ali junto com os outros desenvolvedores, né? Ali, às vezes, no momento do refinamento, para poder ver a visão de cada um, né? De como fazer aquilo, que às vezes uma outra pessoa pode ter uma visão que eu não tenho, ou que a arquiteta não tenha, né? Porque, assim, gente, experiência não significa que você saiba mais. Significa que você passou mais perrengue. É basicamente isso, tá? Isso é muito importante a gente entender. Então, quando você vai criando essa senioridade, você vai passando por mais perrengues, você consegue projetar melhor quais seriam os possíveis problemas que dariam naquela issue, né? Ou então você já vai saber como resolver alguns bugs, porque você já passou por aquilo. Então, essa questão da experiência, né, da senioridade, ela vem junto com isso. E a parte técnica, claro que é importante a gente estudar, claro que é importante a gente sempre estar, né, observando ali dentro das ferramentas que a gente utiliza, quais são as novidades, né, quais são as novas funcionalidades, o que a gente pode usar, como a gente pode implementar, né, mas não muda o fato de que quando você está numa empresa de tecnologia, o seu maior tesouro, né, e eu digo assim que é a sua ferramenta de trabalho principal é a sua criatividade. Porque para mim, dentro da tecnologia, se você não tem criatividade, se você não consegue pensar de forma lógica criativa, né, porque até o pensamento lógico, ele é um pensamento criativo, porque para você conseguir conectar certas coisas somente com a criatividade que faz você chegar lá, né? Tipo, nossa, eu nunca teria pensado em conectar isso com aquilo, de fazer essa lógica aqui, até porque você pode fazer várias lógicas diferentes para chegar no mesmo lugar. E isso que é legal, isso que é interessante. E isso é um dos pontos que eu queria trazer. É questão de PR, né? De pull request, que o tech lead ou o sênior do time, né? Isso aí vai depender muito da distribuição do time. Ele faz a revisão do código das pessoas. E aí, como que ele vai julgar o código das pessoas se as pessoas não pensam igual a ele?
né? Então, mas o tech lead, ou a pessoa que é sênior, que está responsável por revisar código, ela pode não pensar da mesma forma que os outros desenvolvedores, mas ele tem carga suficiente de experiência para conseguir analisar aquele código e entender se ele faz sentido. Então, quando a gente fala de revisão de código, isso também é muito importante a gente trazer. E aí, voltando um pouquinho, né, ali, quando eu falei que eu sou coordenadora de tecnologia, eu também tenho a parte de cuidar de pessoas, né, e isso não é excludente quando você é tech lead, tá? Porque eu vou falar um pouquinho das histórias que eu já escutei aqui, vou falar um pouquinho também das do subreddit, porque eu tenho histórias tanto de amigos pessoais quanto essas aqui que são de anônimos da internet que se juntaram por um propósito em comum. É muito fácil quando você fala que você precisa executar a sprint, né, e cumprir com os objetivos de negócio, mas você esquece que você está lidando com pessoas. Então, não tem como você fugir da gestão de pessoas quando você é tech lead. Você não precisa ser um team leader, né? Que tem algumas pessoas que falam assim, né? Que é o líder de time. Você não necessariamente precisa ser um supervisor ou um coordenador para você cuidar dessas pessoas. Mas você precisa ter um bom senso, tá? Porque quando você é tech lead, de qualquer forma, você vai ter que entender como as pessoas funcionam, entender como as pessoas entregam, entender o que cada um consegue fazer dentro do escopo que foi apresentado para poder finalizar naquela sprint. Ele precisa entender também os limites do que a gente consegue fazer, o que a gente não consegue fazer, e transformar isso, né, em negociações com a galera do negócio, de limitar, né, muito bem até onde vai a responsabilidade de cada um. Então, muitas vezes, né, o que acontece, né, é que assim, eu me questiono, né, eu fico me questionando, assim, às vezes, eu não tô fazendo nada ali, me questiono. Será que isso que a galera tá querendo implementar é uma necessidade ou é um capricho? E eu me faço essa pergunta várias vezes ao dia, viu? Porque assim, quando vai chegando demanda, e isso é uma conversa que eu normalmente tenho, que é de o que vocês estão trazendo, né? Principalmente ali os product owners. O que vocês estão trazendo realmente é uma necessidade? Eles realmente precisam dessa implementação? Por que essa implementação é importante? E por que eu questiono tanto, né? Por que eu faço tantas perguntas? Porque quando você... Gente, isso eu falo em todas as pontas, assim, da execução de um ciclo de software. Todo mundo tem que questionar. Todo mundo tem que questionar no sentido de ser curioso, né? Eu nem sei se eu falei isso da última vez, eu acho que eu falei, comentei, não lembro. Mas você ser curioso é diferente de você ser questionador no sentido de questionar a autoridade ou questionar o pensamento daquela pessoa. Porque quando você é curioso, você pode simplesmente mostrar para aquela pessoa que você está com interesse naquilo, né? Não necessariamente você está falando, por que você está fazendo isso? Isso não presta. Não é nesse sentido. É tipo, por que você está fazendo isso? Será que isso vai funcionar mesmo, né? Será que eles pensaram nisso, aquilo? Vamos tentar ver as possibilidades do que a gente pode fazer nesse momento? Ou será que não tem como, né, e chegar num outro patamar? E aí é isso, sabe? Tipo, eu acho que todas as pontas têm que questionar no sentido de ser curioso para entender as coisas e principalmente como elas funcionam, como elas chegam. Porque se você não questiona, você só abaixa a cabeça e você faz, quando alguém te questionar alguma coisa, você não vai saber responder. Quando alguém te perguntar, tirar uma dúvida, você não vai saber responder. Só vai saber responder aquilo que está no escopo e não fora daquilo, né? E tem inclusive um assunto que eu quero trazer aqui, algum dia eu vou trazer aqui, que é desenvolvimento centrado no usuário, que é um assunto que eu acho muito pertinente, que é trazer a parte da centralização do usuário,
não somente na área de negócio, não somente na área de design, não somente na área de QA, mas também na área de desenvolvimento. Porque tem muito dev que acha, mesma coisa que eu acabei de falar, que tem que só receber a issue, abaixar a cabeça, fazer do jeito que tá lá, pronto, acabou. Só que aí o cara não questiona, o cara não entende por que chegou lá, o cara não entende da onde surgiu aquela dor, não sabe nem que dor que é. São pessoas que não procuram problema, elas criam soluções, sem saber o problema. Se você não sabe o problema, como que você vai construir uma solução que é efetiva? Porque somente você sabendo o problema, você vai construir uma solução que resolve qualquer cenário. Agora, se você só cria a solução, você vai criar a solução para 1 ou 2 cenários. Você não vai conseguir sair disso. E aí depois vai dar retrabalho, depois você vai ter que voltar às issues. E aí são muitos pontos de desgaste. Porque você vai ficar pensando assim, nossa, eu implementei e tal, e tá voltando, por que tá voltando? Eu não sou tão incrível. Não, você foi prepotente, você foi arrogante. Entendeu? Então é importante entender as coisas, né? O porquê das coisas. E sempre tentar trabalhar em equipe também, né? Porque você não trabalha sozinho. Aquilo veio de algum lugar, alguém fez alguma coisa, é uma equipe trabalhando ali. Então, peça ajuda, se necessário, né? Se você vê ali que você está bloqueado. Ah, passou 3 horas que você está bloqueado numa coisa, acho que nem 3 horas, passou 1 hora que você está fazendo a mesma coisa, procurando um ponto vírgula. Já chama alguém do time, chama seu tech lead, chama alguém que possa te ajudar, às vezes ali o product owner, né, às vezes ali alguém que vai conseguir te dar uma luz, porque assim, gente, não adianta você falar que ninguém te ajuda, você falar que tá com microgerenciamento, você falar que você não tá sendo ouvido, se você não atualiza seus cards no Gira, e se você também não pede ajuda. Como que alguém vai adivinhar alguma coisa? Não vai. Então vai ter que o quê? Te procurar para te perguntar. Por quê? Porque todo mundo ali tem um propósito, todo mundo ali tem um objetivo, e o objetivo, principalmente do Tech Lead, é fazer com que a execução da sprint seja realizada. É claro que aí envolve mais coisas, né? Aí vem a parte mais humana, que é muito importante também, que foi o que eu foquei no post que eu fiz. E principalmente, assim, eu trouxe alguns itens que eu particularmente acho muito interessante. Que é o quê? Falar sobre... Ai, eu tava lendo aqui, tá, gente? Mas é porque, perdão, é porque eu não decoro as coisas assim, né? Mas é assim, eu anotei aqui. Que é falar sobre presença, que é aquela galera que, assim, só existe na hora de revisar a PR e na dele. Não existe em outro lugar, né? Não mostra que está presente, não mostra que é uma pessoa acessível, não mostra que está ali para cuidar da galera, né, da equipe, né, de fazer com que qualquer impedimento seja removido. Não é aquela pessoa que mostra que você pode contar com ela. Eu acho que é um dos maiores defeitos de tech leads e, né, lideranças gerais em tecnologia, que normalmente sempre é uma pessoa que é muito boa tecnicamente e ela cai de paraquedas, ou ela já tem um feeling ali que ela quer ser líder, mas ela não se preparou para ser líder. Então acaba que ela tem ali alguns escorregas na hora de assumir uma equipe. E a presença é uma das coisas que mais pega. Por quê? Porque se você não se mostra que você tá ali, que as pessoas podem contar com você para resolver os problemas da equipe, que elas nem que você tenha que ficar em reunião com elas só para fazer companhia para elas desbloquear aquilo que tá fazendo, ou dar palpite aleatório ali, só para ver se ela dá uma pensadinha, as pessoas nunca vão te chamar. Elas nunca vão te chamar, você nunca vai saber das coisas, porque se você não é presente com elas, elas também não vão ser presentes com vocês. E aí ela pode até dar uma certa satisfação em relação àquilo que ela tá fazendo, mas não vai ser da forma que deveria ser, não vai ser fluido, né? Igual com time de alta performance tem, tá? Outro ponto foi segurança psicológica. Segurança psicológica é você ter um ambiente que é seguro. É um ambiente onde a pessoa pode falar qualquer coisa, ela não vai ser julgada.
Ela não vai, ninguém vai jogar tomate nela, ninguém vai apontar dedo. Até porque, eu não sei se vocês sabem, tá? Mas assim, eu vou contar um segredo pra vocês. Qualquer BO que dá na equipe, o problema não é da pessoa que fez. O problema é do tech lead. O problema é do gerente. O problema é do coordenador. O problema não é em quem tá na ponta. A falta de execução, de entrega, é sempre da liderança. Não é de quem tá na ponta. Então, se vocês não sabem disso, estão sabendo agora, né? E muita gente acha muito fácil simplesmente apontar o dedo para poder falar assim, ah, você errou, né? Mas em que momento que a liderança errou? Foi no momento em que ela deixou de acompanhar dele? Foi o momento dela deixou de questionar o Gira? Foi o momento em que ela deixou de perguntar como que a pessoa tá? Porque, gente, tudo é relacionamento, né? Tudo é relacionamento, você entender o que tá acontecendo, é você estar presente observando, é você questionando para saber se as coisas estão tudo certo, se não tá, se tem algum impedimento, é você ser ágil de pegar as coisas enquanto ainda dá tempo, né? E assim, aí que outro ponto é autonomia, né? Então, assim, autonomia é algo que é um passo que você dá de confiança para a equipe, para que a equipe possa se desenvolver. Não tem como você esperar que um júnior se torne pleno se você não dá autonomia para ele resolver os BOs dele. Não estou dizendo para você abandonar, né? Inclusive, eu falei, esse é um ponto muito importante, porque assim, as pessoas acham que dar autonomia é você abandonar a pessoa e largar ela lá. Ah, foda-se, vai. É igual eu aprendi a nadar de jeito. Meu pai me jogou no rio e falou nada. Então foi sim, vai, né? Mas não é isso, né? É presença, é ter presença enquanto você dá autonomia. É você acompanhar. E aí, tá tudo bem? E aí, você precisa de ajuda, não sei o quê? Como estamos, né? Se tem a dele e você tem dúvida porque não houve nenhuma atualização do card, né? Do Kanban, do Gira, sei lá, a ferramenta que você usa para acompanhamento, não houve atualizações, você não viu a pessoa pedindo ajuda, você não viu nenhuma movimentação nesse sentido, aí você pergunta, e aí, tá tudo bem? Você tá conseguindo desenvolver? Se precisar de ajuda, eu tô aqui, né? A gente pode fazer juntos, não tem problema. Mas é se oferecer, né? Dar essa autonomia, mas também supervisionar quando necessário para não se sentir abandonado. Então, essa supervisão, ela vem junto com essa questão da presença. E aí, essa questão do alinhamento. Gente, alinhamento é, assim, terrível. Se vocês não conversam, né, que é a comunicação, vocês não conversam, gente, não existe problema, não existe bloqueio, não existe nada, né? Apenas vozes da minha cabeça. Então é muito importante, sempre que você sentir, porque assim, quando você vai se tornando líder, você vai começar a sentir coisas. Você acha que às vezes é esquizofrenia, às vezes é um espírito falando com você, mas na verdade é quando você vai tendo esse sentimento mais humano. Quando você vai ficando mais humano, você vai tendo mais empatia, que você vai desenvolvendo mais soft skills, naturalmente você vai começando a pegar umas coisas assim no ar, né? Você vai entendendo às vezes o tom de voz que tá diferente, você vai entendendo às vezes que aquela pessoa que fala muito tá falando pouco, né? Ou a que tá falando pouco tá falando muito. Então você começa a entender nuances ali da parte comportamental mesmo. E aí, assim, alinhamento é fundamental para que uma esteira de desenvolvimento, um ciclo de um software funcione de forma adequada. Se não houver comunicação, não houver alinhamento, não ter clareza sobre o que é feito, do que tem que ser entregue, de como as pessoas estão se sentindo, de como se vai entregar ou não, tudo isso é comunicação. De entender de falar com elas de forma que elas entendam o que elas têm que fazer. Sabe, porque, gente, o card nem sempre vai resolver todos os problemas. Por isso existe refinamento, por isso existe planejamento, para que seja explicado o que vai ser feito. E ainda assim que vai ter momentos que às vezes você vai ter que marcar uma reunião com a pessoa só para explicar aquele card. E tá tudo bem. O mais importante é que a pessoa entenda de fato o que tem que ser feito. Eu já vi várias vezes a galera voltando card porque
deu errado, não era para ser feito daquele jeito. E assim, quando você trabalha em consultoria, você entregar um card que não tá com todas as expectativas batendo, gente, é muito difícil. E você vê que foi falta de comunicação, sabe? Foi falha de comunicação. É muito frustrante. E por último, ter metas, né, galera? Assim, é muito importante, assim, eu falo que tudo é muito importante, né? Mas é porque tudo é muito importante. Que às vezes parece. Eu vou falar até o que o me falou uma vez numa palestra que eu dei do Manual de Sobrevivência ao Mundo Corporativo, de que é o básico, sabe? É o básico. Só que o básico tem que ser falado, óbvio, tem que ser dito. Isso todo mundo deveria saber, mas não sabe. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem muitas bolhas dentro da tecnologia, e dentro dessas bolhas existem mais bolhas culturais. Então tem a bolha que é pregada no departamento, tem a bolha que é pregada na empresa, tem a bolha que é pregada no time, tem a bolha que é pregada nas redes sociais. Aí rede social tem bolha que é de um jeito no Twitter, tem bolha que é de um jeito no Reddit, tem uma bolha que é de um jeito no Instagram, tem bolha que é de outro jeito no LinkedIn. E essas bolhas vão criando culturas. E é muito comum a cultura do desenvolvedor que vira tech lead ser um péssimo tech lead. Porque o estereótipo da pessoa que está na área de tecnologia, né, que normalmente a gente sempre remete ali ao estereótipo do programador, é aquela pessoa que não gosta de gente, né? Programa porque eu não gosto de gente. Programa porque gosta de transformar texto em purpurina, né? As coisas assim. Então, às vezes a gente fica nesse estereótipo e não consegue enxergar as pessoas, né? Porque assim, outra coisa também muito importante é outro segredo. Eu não sei se vocês sabem, mas o tech lead e qualquer liderança, ela tá ali para servir seus liderados, tá? Não existe tech lead, não existe qualquer líder que seja ele sozinho. Se você é a única pessoa que tá no seu departamento, você não é um líder, tá? Você tem um nome muito chique, que é pra galera que é gringa, que é tipo assim, eu esqueci o nome agora, gente. Falhei com vocês. Mas remete a tipo assim, a individual, pessoa individual que contribui, alguma coisa assim, contribuidor individual. E é você, tipo eu mesmo Irene, só que Irene também é você, entendeu? Então, é basicamente isso. Então, não existe líder sem liderados. E não adianta você querer trabalhar sozinho se você tem liderados. E seus liderados, você tem a obrigação de liderar eles. E liderar não é apenas mandar fazer alguma coisa. Liderar é orientar. Liderar é mentorar. Liderar é conversar, é comunicar, é alinhar, é ser presente. Então tudo vai virando tudo vai se conectando, entendeu? Então não adianta você ser excelente técnico, você saber o sistema de cabo a rabo, você ser muito bom ali em implementação, você saber padrões de projeto, você ser um incrível DBA, você saber assim, nossa, eu sou o top da galáxia aqui, já fiz 5.000 contribuições do GitHub. Não adianta você ser muito foda se você não sabe se comunicar. Não adianta você ser muito foda se você não sabe que o seu objetivo é cuidar de uma equipe e trazer resultado através de entrega. Não adianta você tratar uma posição de liderança como uma posição de especialista, porque você vai ter que dar satisfação para o executivo. Você vai ter que conversar de forma clara e simples. Você não vai mais usar termos de framework, não vai usar termos de Redux, quando a galera fala de React. Você não vai usar termos técnicos mais, você não vai usar jargões mais. Você vai ter que ser claro, conciso e trazer gráficos a partir de um lindo Excel ou qualquer lugar que você consiga. Por exemplo, o Grafana também. O Grafana é maravilhoso para poder fazer gráficos e mostrar para os executivos e também fazer monitoramento, né, com observabilidade. Beijo, Lara, maravilhosa, nossa rainha ali da observabilidade.
Então, assim, é muito tópico você achar que você vai virar tech lead e você achar que você vai só programar. E também é muito triste quando você vê uma empresa que trata um tech lead como um programador master, né? Ele não tá ali para fazer o acompanhamento, ele tá ali e para orientar, para cuidar, ele tá ali apenas para resolver bucha. E isso foi um tópico que fez eu ser uma pessoa hoje que lidera, né? De procurar uma posição de liderança. Porque eu trabalhava em consultoria, então tinha momentos que eu estava na liderança, tinha momentos que eu estava resolvendo bucha. E aí, claro que quando você está ali na posição de liderança técnica, principalmente, vai ter momento que você vai ter que resolver algumas coisas. Mas isso não deveria ser regra. Isso não deveria ser sempre. Né? E estava acontecendo comigo. Então eu resolvi mudar, né? Eu me vi mais ali na parte de cuidar de seres humaninhos, né? De orientar seres humaninhos, né? Até porque não é novidade que eu gosto de mentoria, né? Gosto da palestra, gosto de dar treinamento. Então isso casava muito com aquilo que eu buscava. E acabei me tornando ali hoje, né? Coordenadora de tecnologia. Mas vamos falar sobre alguns relatos, né? Vou falar de relatos agora, casos reais. Depois de tanto sabão, né, que eu falei aqui, né, sobre a minha percepção e perspectiva em relação à Tech Lead, eu tenho amigos meus, assim, falando dos relatos pessoais, que já me falaram que assim, o Tech Lead ali no time só servia para fazer o Scrum, né, era o Scrum Master ali. Ele só acompanhava os tickets, fazia os rituais do Scrum, daily, plane, review, retro, etc. E só, acabou. Não fazia mais nada, né? Nem aprovava as PR. Quem aprovava PR era arquitetura, ou então era um sênior, um especialista que acabava recebendo ali a honra, né? De aprovar PR. Muito importante também, sempre que for ter pessoas que aprovam PRs, ter mais de uma pessoa que aprova PR, né? Porque se uma pessoa fica doente, acontece alguma coisa, acontece o quê? Se lasca. E vou contar um outro segredo para vocês também. O objetivo do Tech Lead é ele ser não essencial na equipe. Eu vou dizer dessa forma. Por quê? Porque o objetivo, na verdade, de qualquer líder é fazer com que a equipe consiga tocar sozinha se caso aconteça alguma coisa com ele. Né? Não, obviamente, né, largar assim e falar assim, pode demitir o tech lead que a equipe toca sozinha. Não é assim, tá? Mas se porventura alguma coisa acontecer, a equipe ela tem processos, né, que o tech lead provavelmente criou processos, vai ter formas de fazer as coisas, vai ter orientações específicas, né? Vai ter uma cultura ali dentro de como funciona, e aí não vai parar, né? A equipe não vai parar por causa disso. Aí voltando aqui aos relatos. Já tive também relatos de tech leads que só programam, que também é um outro relato muito comum, porque eu acho que eles se confundem com o especialista, né? Porque a galera fala da carreira em Y, que é quando, tô sênior, que desenvolvedor sênior. Aí você tem, eu vou para especialista ou eu vou para tech lead? Aí a pessoa vai para tech lead. Só que ela queria ser especialista, mas não tinha oportunidade. Aí ela se torna o quê? Um techlista, né? Um tech lead que só programa. Então, virou um especialista ali de fachada. E isso é muito, muito perturbador, gente, porque assim, quando você se torna um tech lead que só programa, você se torna uma pessoa centralizadora, tá? Nem sempre precisa de ser um tech lead que programa. Às vezes o tech lead em si, ele vira centralizador, né? Eu já vi acontecer. Eu já fui essa pessoa, inclusive, eu já fui uma pessoa centralizadora. E é horrível. Porque você se sobrecarrega de uma forma que não deveria estar escrito nem na Bíblia, né? De tão errado que é. E você precisa delegar as coisas. Você precisa passar as coisas pra frente. Se você tá com uma bucha que é muito grande, se você tem uma pessoa no seu time que consegue resolver, passa para essa pessoa, para ela conseguir, né, desenrolar de forma técnica, para que ela possa crescer também. E se você não confia tanto assim, você fica junto para poder ajudar ela. Não seja a pessoa que quando alguém te procura para resolver um problema, você vai lá e já resolve para ela. Você tem que ensinar ela a resolver. Você tem que ir lá e mostrar o caminho para ela. E não ir lá e simplesmente resolver porque você está sem paciência de ter que ensinar. Tá? Então, isso também é uma habilidade de líder,
de orientar, de mentorar, de ensinar e não simplesmente abandonar ou simplesmente fazer pela pessoa. Se você for fazer por todo mundo, querido, nossa senhora, haja gente, viu? Haja culhão, haja anos, viu? Que vão ser perdidos aí da sua vida. Bom, tem gente que fala também aqui, agora eu tô olhando aqui dos Reddit, né? Tem gente que vira tech lead e acha que vai programar e não programa e entra em um monte de reunião. Querido, 2026, você acha que tech lead serve para programar? Não. Tech lead é uma posição de liderança. Posição de liderança é uma posição onde há conversa, comunicação e negociação. Tá? Então é natural você ficar cheio de reuniões, é natural você ter que desenrolar, né, formas de trazer inovação para a equipe, trazer iniciativas, melhorar processos, você estudar para poder ver quais são as melhores ferramentas a ser utilizadas, você entender os limites do legado e do novo, né, da inovação. Então, tudo isso está envolvido. Você tem muito mais coisa para pensar do que ficar querendo programar. Não, pelo amor de Deus. Tem gente que parece que querendo arrumar trem pra fazer. Não, você já tem um monte de coisa pra fazer, às vezes organizar a casa, né? Olha pra sua casa. Sua casa, no caso, é o time, né? E os processos do time. Olha pra sua casa, vê se tem alguma coisa pra fazer. Depois você olha pra... Ai, vou codar. Não, gente. Você tem um time pra isso. Tá? Por favor. Tem gente que cai de paraquedas, que vai pegando ali a liderança do time ali porque alguém saiu, ou então, de repente, você é a pessoa que mais tem posicionamento, e aí a galera já, você vai ser o tech lead, né? E às vezes você não tá preparado. Então é uma conversa ali com as suas lideranças, pra falar assim, olha, eu não me sinto preparado, não é assim que funciona. E também, gente, assim, às vezes vocês têm que parar de ter medo de conversar. Tem muita gente que tem medo de conversar com suas lideranças. Eu entendo que existe muita liderança tóxica, mas se você não conversa, o problema não existe. Então não tem como você expressar, né? Você achar que as coisas vão mudar do dia para noite se você não conversar, né? Então muito muito importante também a gente sempre ter um simancol ali e coragem para poder falar as coisas para que vocês possam desenrolar a carreira de vocês, né? E aí tem gente que quer mudar o mundo, né? Chega ali na equipe e quer mudar o mundo, né? Não, isso aqui não presta. Não é que não presta, né? Aí o que acontece? Vou contar um outro segredo pra vocês. Tem gente que tem o ego do tamanho, sim, sei lá, do Rio Nilo, né? Do mar do Mediterrâneo. Não, do mar Atlântico. E aí, a pessoa ela acha que somente o conhecimento dela é o verdadeiro para o mundo inteiro, né? Tal qual a verdade absoluta da filosofia, que não existe. Então, as pessoas elas chegam na equipe e elas querem mudar tudo. Mudar a ferramenta, mudar a forma de trabalhar, mudar... Não que isso seja ruim, mas é ruim quando você traz isso de uma vez e ainda apontando o dedo da forma dos outros de trabalhar, né? Sem trazer algo que de fato agrega. Será que o que você está trazendo realmente vai mudar a vida de todo mundo? Realmente vai ser melhor? Então, assim, vamos repensar isso, o que a gente está fazendo, né? Deixa eu ver aqui. É que eu tô lendo, gente. Perdão aqui. Porque eu só tô vendo aqui, ver se tem mais algum ponto que eu queira falar. Que, assim, é muito quebra de expectativa, sabe? Porque quando fala tech lead, eu acho que a maioria das pessoas só pensa em salário. Pensa em salário e pensa assim, pra ser tech lead eu tenho que ser muito foda tecnicamente. Aí o que satisfaz a pessoa é ela receber um valor alto porque ela é muito foda de forma técnica. Mas e o quanto ela é humana? O quanto ela cuida? O que ela faz em relação a essas pessoas que ela é responsável, sabe? Então, assim, eu me questiono muito sobre isso, porque não foi fácil escolher a carreira de tech lead, né? A carreira ali de coordenação de pessoas, coordenação de tecnologia, que é um cargo que não basta você ser foda tecnicamente, você também tem que ser humano. E assim, questionem, reflitam, questionem vocês mesmos, no caso, né? Será que é isso que eu quero? Será que isso faz sentido para mim? Se não faz sentido para você, se você não se vê como líder,
não se entregue a isso. Hoje em dia tem várias posições técnicas, né? Eu até lembro do Jefferson da Linux Chips, ele fez 2 cursos ano passado de staff, e que são redirecionados para isso, para pessoas que são fodas tecnicamente, mas elas não querem ser líderes, e aí elas seguem outro caminho, sabe? De especialista do especialista do especialista, sabe? Que tem uns nomes chiques lá. Staff, President, Director, e não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, vê o que faz sentido para você. Não esteja num cargo onde você vai ser medíocre, onde você vai fazer de qualquer jeito. O líder é a pessoa que inspira, o líder é o reflexo do time. Na verdade, o time é o reflexo do líder, né? Se você for um líder ruim, o seu time vai de mal a pior. Se você é um bom líder, o seu time vai mostrar muito mais potência do que você imaginava. Então, reflita bastante sobre o que você quer fazer, reflita no seu futuro, reflita no seu presente, mas relembre o seu passado, né? Da onde você veio, quem você é e aonde você quer chegar. Né? Não é fácil estar na área de tecnologia, mas também não é difícil você correr atrás no que faz sentido, né? Encontre o seu propósito, tenha o seu posicionamento e vai de let it go. E é isso, galera. Nossa, hoje demorou bastante. Hoje a fofoquinha foi muito grande, quase uma palestra aqui, que daria muito sobre palestras só de Tech Lead. Tenho muitos assuntos ainda sobre isso para falar, que eu não estou lembrando neste momento, mas é o suficiente para já refletir por hoje, não é mesmo? Semana que vem eu trago fofocas. Eu tenho babadeiros para contar para vocês. Mas eu não trouxe hoje para criar suspense. E para casar também com o post que eu fiz sobre liderança técnica. E é isso, galera. Obrigada. Até mais.